tirei hoje e amanhã para tomar um pequeno almoço ali com as crianças e conversar com eles, e conversar sobre os planos e sonhos deles. E então foi muito engraçado ver a maturidade do Daniel e a educação do nosso filho. Muitos parabéns, tá bom? Daniel é um miúdo fantástico, e não só, estava a conversar com ele, com o Xandinho, com o Henrique, com a Camila. Não negligencie as crianças dessa igreja. Eles são a geração seguinte e nós temos que ter essa noção. Às vezes a gente passa despercebido e deixamos eles de canto, e eles têm sonhos, eles têm projetos, eles têm muita maturidade. E acreditem, às vezes eu converso com algumas crianças e vejo mais maturidade neles do que em alguns adultos. E isso tem que nos envergonhar, porque eu converso com o Daniel e digo assim: olha, eu estou estudando, estou aprendendo, porque um dia eu quero ser piloto de avião, eu quero ser comandante. Eu pergunto às vezes a algum adulto: o que queres fazer da vida? Não sei, estou perdido. Então senta com o Daniel um pouco, senta com... E o orgulho deles, a gente conversa com eles e diz: eu sou o melhor da minha turma, eu tenho as notas mais altas. Sente um pouco, gaste um pouquinho de tempo com as crianças, converse com eles. Aquele trabalho que eles estão fazendo ali não é em vão. Não é? E o mundo necessita de uma geração saudável. Não é? Nós falamos muito dessa geração que não está fácil, mas nós temos a responsabilidade de semear algo. Deixa eu pôr aqui que eu já perdi o relógio, já estragou. Então, só para poder não passar do tempo. Porque hoje é dia de... Glória a Deus. Então, eu vou fazer algo aqui antes de nós começarmos. Vamos orar. Curva a cabeça. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, pela honra de estar aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tudo aquilo que o Senhor tem feito tem sido bom e maravilhoso, Senhor. E é da tua natureza que continue assim, Senhor. Ó Deus, obrigado por nos ter dado a oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigado pela palavra, Senhor, que ela possa cair no terreno de fé e que o Senhor faça produzir conforme a tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Bem, família, tem aqui algumas coisas que eu quero partilhar com vocês. Como já foi dito aqui, o tema dessa mensagem é que Deus tem colocado muito forte no meu coração e tem a ver muito com aquilo que nós vamos fazer aqui hoje, que é a comunhão traz os céus à terra. Meus queridos, o reino dos céus é sobre comunhão. Não dá para nós vivermos como igreja se não há comunhão entre nós. Isso é mandamento, e eu vou mostrar para você. Mas também, para que esse processo possa acontecer, é preciso primeiro uma comunhão com o Pai. É necessário uma comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário que você tenha relacionamento com o próprio Cristo para que nós possamos conseguir transmitir aquilo que nós recebemos. Como é que nós podemos falar de um amor que transforma, um amor que é um amor ágape, o amor do Pai, se nós não conseguimos nos relacionar uns com os outros? Se nós não conseguimos amar uns aos outros, e atenção que eu não estou a dizer que você tem que aceitar tudo, porque às vezes nós podemos não entrar em acordo em algum ponto, mas não quer dizer que a gente não possa caminhar junto. Essa é a diferença. O mundo diz: eu não gosto do Diego, o Diego me feriu, eu não quero mais caminhar com ele. Nós não concordamos, então eu não tenho que andar com ele. Pelo contrário. Na Bíblia nós aprendemos que no princípio, até da igreja primitiva, Paulo e Pedro não chegaram em acordo em alguns pontos, se era para poder pregar para os gentios, se não era, mas eles tinham uma missão: levar a Cristo. Ok. Mais à frente, eles convergiram e disseram: não, afinal o evangelho é para todos. Nós temos que entender isso. E eu quero trazer uma mensagem diferente. Deus começou a falar muito ao meu coração acerca de que forma eu posso ter essa comunhão. De que forma eu posso ter uma comunhão saudável, uma comunhão que faça com que os céus venham sobre essa terra. De que forma eu posso ser eficaz numa comunhão, em primeiro lugar, com Cristo, e essa comunhão com Cristo se refletir no meu relacionamento com os meus irmãos. Um relacionamento sem interesse, sem busca de interesse pessoal. Eu não me relaciono com vocês em busca do interesse pessoal. Eu me relaciono convosco, porque primeiro eu me relaciono com o Pai.
Eu me relaciono com aquele que é a cabeça da igreja. Se ele diz que nós somos o seu corpo, se eu tenho relacionamento com a cabeça e eu conheço, eu caminho com ele, é natural que eu possa ter relacionamento com o resto do corpo. Isto é infalível. João 15. Quem tem suas Bíblias, por favor, ou as Bíblias eletrônicas, quem tiver bateria nas suas Bíblias, que abra em João 15. Hoje em dia nós temos que perguntar isso, né? Se você tem bateria na sua Bíblia, que é para poder você acompanhar. Eu, como ainda sou do modelo arcaico, eu utilizo essa aqui em papel e como a Tunara diz que ainda falta folha na minha Bíblia, não. Ela descolou, mas continua aqui. Pode não estar no mesmo capítulo, no mesmo livro, mas está. Porque às vezes eu abro números e tem lá uma página de Gênesis. É porque o Senhor está... Minha Bíblia é cronológica. Okay? Diz assim, pode pôr o primeiro versículo, exatamente. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem não conhece? Linda passagem. Nós utilizamos tantas vezes. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Eu gosto de uma versão que eu estive a ver e tem um significado completamente diferente. E já agora aqui fazendo só um pequeno parênteses, ontem os homens tivemos uma oportunidade extraordinária de comunhão. Nós fomos visitar uma outra igreja, numa reunião, num encontro de homens, na igreja Casa da Fé, peço desculpa, Casa da Fé. E foi um tempo fantástico. Estive lá o Diego, o Ricardo, o Wilson, o Natanael, o Rafa, e nós aprendemos muito acerca não só do que é ser homem, voltamos com uma outra perspectiva, não é? Uma perspectiva extraordinária acerca do que é ser homem no reino, e mais também de ter comunhão uns com os outros. Acerca da comunhão, acerca da responsabilidade. E foi falado muito acerca das traduções, acerca de nós estudarmos cada vez mais. E à medida que eu estava a estudar sobre essa passagem, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, eu encontrei uma outra passagem, uma outra tradução que diz assim, que de 2002, a Bíblia de Jerusalém. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Há uma diferença entre você dizer eu sou a videira verdadeira entre dizer assim, eu sou a verdadeira, única, santa, imaculada videira. Não há outra. Não vá buscar fonte em outro lado. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Logo, Jesus continua. Próximo. Mais à frente, pode pôr aqui, irmão. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isto é comunhão. Comunhão. Meus queridos, vocês querem ver os céus vir sobre a terra? Só uma forma, comunhão com Cristo. Ele é a verdadeira videira. Eu não sei onde é que você tem buscado relacionamento. Eu não sei com quem que você tem se relacionado, com o tipo de material que você lê, com o tipo de busca com que você tem, ou que tipo de líderes você ouve. Ontem falamos muito sobre isso. Cuidado com os coaches da vida. Em que diz que você só é lindo e maravilhoso, você é extraordinário, e nós ontem aprendemos homens que estamos longe, daquilo que era para sermos, quando começou com Adão. Adão que nos colocou nesse patamar aqui. E hoje nós temos essa responsabilidade de voltar à origem. Então o que eu quero dizer é que não há hipótese alguma para você produzir algo para o reino se você não estiver em Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós estamos em Cristo? Eu vou deixar essa pergunta e vou repetir. Nós estamos em Cristo? Ah, John, eu venho todo domingo à igreja. Bom, legal.
Eu também. Família, praticamente o ano todo a gente veio à igreja. Não há outro remédio também para nós. E os meus filhos sabem disso. É o ofício que Deus colocou sobre a minha vida. Eu tenho que estar. Eram 9 horas, a gente estava aqui abrindo a porta da igreja. O Henrique, coitado, baleado de sono. Faz parte do ofício? Faz de mim mais crente? Não. Por que faço? Porque eu tenho o primeiro relacionamento com Ele. Eu, quando acordo no domingo de manhã, eu tenho no meu coração, eu vou tomar conta da casa do meu pai. Vou cuidar das coisas que Ele entregou na minha mão. Porque eu tenho relacionamento com Ele. Porque ao longo da semana, Ele tem me entregado muita coisa. Ele tem cuidado dos meus filhos, na ida e no regresso da escola. Ele tem cuidado da minha esposa. Ele tem cuidado da minha vida, do meu trabalho. Então, o domingo é só consequência daquilo que Ele já faz por mim durante a semana. Faço grande coisa? Não faço nada. Comparado àquilo que Ele já fez, não faço nada. Mas se eu quero entender que para permanecer nele, eu acho que é trabalhar na igreja, esqueça isso. Esqueça. Trabalhar na igreja é só manter esse espaço. É só para manter. Desde o princípio eu disse assim, atenção, você não é obrigado a trabalhar na igreja. Mas se você trabalha na igreja, entenda uma coisa, você está trabalhando na casa do teu pai. Você está primeiro transmitindo algo de que você está conectado com ele e você está fazendo algo que é cuidar das coisas dele. Porque diz assim, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, que fruto é que nós estamos a dar? Se nós dissemos que temos comunhão com Cristo, e a essência de Cristo, nós já sabemos, do princípio ao fim, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, o amor está nele, a graça, a paz, o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, os seus frutos, os frutos do Espírito Santo que nós sabemos quais são, eu creio que todos sabem. Aquele que não se ira, aquele que não se chateia, aquele que não se revolta, aquele que não arde em ciúmes. Olhando por que está a dizer isso? Porque esses são os frutos da carne. Esses são os frutos daqueles que não estão conectados à videira. Porque se você está conectado à videira, e se você está conectado em Cristo e Ele permanece em você, então o Espírito Santo que Ele prometeu que viria, você vai produzir o quê? Frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Não vamos aqui para a escola bíblica dominical, porque senão vamos ter um problema. Temos que montar uma gincana. Se você ama teu irmão e convive com ele, se você é longânimo, bom, se você não se ira, se você cuida, você está produzindo fruto do Espírito. Você está, simplesmente você é um braço estendido daquilo que Cristo é. Ele disse que vocês são os ramos. Nós estamos na videira, nós somos os ramos, e os ramos produzem os frutos. E quais são os frutos de quem está na videira? Os frutos do Espírito. Sim. Aí passamos. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, Jesus está sempre a dizer a mesma coisa. Não há hipótese de você gerar frutos. Não há hipótese dos céus vir à terra se você não permanecer em Cristo. Você não pode permanecer em Cristo só ao domingo. Permaneça em Cristo 24 sobre 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque como é que é possível nós queremos ver os céus sobre essa terra, sobre Portugal, se nós não permanecemos nele? Se nós não entendemos que não é uma coisa momentânea, não é 5 minutos de manhã de oração, não é o devocional do Marcos que manda, que nos encoraja toda manhã, você só lê aquilo, mas se você lê e não pôr em prática, não vai funcionar. Se você ouvir um coach dizendo só que você é lindo, bonitão, charmoso, que você tudo pode. Ontem ouvimos outra, que é uma heresia, nós somos mini-deuses, que se nós somos filho do mesmo Deus, Jesus é Deus, nós somos irmão dele, nós somos co-herdeiros, nós somos mini-deuses.
É assim que o evangelho está sendo pregado lá fora. Se nós aprendermos essas coisas, que tipo de fruto é que nós vamos dar? Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Esqueçam, meus amigos, se nós queremos produzir nessa terra e frutos do Espírito, se nós queremos ver os céus invadir esse Portugal, se nós queremos ver os céus invadir a nossa casa, o nosso casamento, o relacionamento que nós temos uns com os outros, sem Cristo nós não vamos conseguir fazer nada. Sem Cristo nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos produzir frutos do Espírito. Atenção, que eu não estou dizendo que você não vai produzir fruto. Mas que fruto é que você vai produzir? Não é? Quando ele diz, a boa árvore a gente conhece pelos frutos. Que fruto é que nós estamos a produzir como igreja? Eu tenho falado muito no meu coração sobre como cuidar das pessoas. A preocupação, eu vinha conversando ontem, foi com o Wilson, com o Ricardo, sobre isso. Nós temos que cuidar das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Nós estamos atentos a ver quem passa em dificuldade, não pode haver necessidade no nosso meio. Nós estamos a conversar com isso. Nós não podemos aceitar que haja necessidade no nosso meio. Então nós vamos cuidar. Desafio logo eles dois, logo, dizer, meu amigo, vamos embora. Temos que gerar frutos dessa forma. É para isso que às vezes também serve os encontros dos homens, dizer assim, chapada na cara dos três, os três no carro batendo um no outro. Ok, sou pastor, mas se eu quero estar equipados com homens fortes, dizer assim, vamos bater os três aqui logo, a gente fecha aqui esse carro, quando a gente abrir e sair, a gente cresceu junto, vamos gerar fruto. Vamos cuidar daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos como homens. Mas como é que nós fazemos isso? A videira, que é Cristo. Versículo 7. Vamos caminhar por essa passagem maravilhosa. Agora nós vamos entender o que é comunhão. Mais uma vez Jesus diz, aconselhando novamente, gente, não esqueça. Ele está sempre a dizer para os discípulos, ele tinha o privilégio, os discípulos tinham o privilégio, estavam com o mestre. Mas o próprio Jesus nos dá um sinal. Eu tenho que repetir para eles, para que eles não esqueçam. Se vocês permanecerem em mim, e agora vem o outro ponto da questão. Quando eu disse para vocês que não vale a pena só vir à igreja, vamos fazer publicidade, não vale a pena vir só à reunião de oração, não vale a pena você só ir ao Connect e só ouvir, você precisa do seguinte, se vocês permanecerem em mim, venham ao Connect, venham à reunião de oração, venham ao culto, vou à reunião dos homens, vou à reunião das mulheres, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Você pode ir a 300 atividades da igreja, mas se a palavra de Cristo não estiver dentro de você, não é fruto. Você é um vaso vazio. Não serve para nada. Porque quem tem as palavras de Cristo e permanece nele, e a palavra começa a fluir do teu interior, você lê, você busca, você faz devocional, você pega livro, você começa a ler, você começa a mastigar. Você começa a encher de tal forma que você transborda. Transborda. As pessoas querem andar com você, as pessoas querem ter comunhão. Nós queremos ter comunhão uns com os outros, porque depois a consequência o que é? Pedirão o que quiserem e será concedido. Casa? Não. Emprego? Não. Estou trazendo aqui as boas novas para vocês. Ele não falou de riqueza. Essa é uma das passagens em que Jesus está a falar acerca de um ambiente em que ele estava, que era de cura, milagres e sinais. Tudo que eu pedir ao meu Pai em relação ao próximo será concedido nos céus. E o problema é que nós somos o quê? Egoístas. Porque eu caminho, eu vou à igreja, eu leio as palavras, eu tomo a ceia, mas eu só me preocupo com a minha casa, com o meu carro, com o meu emprego, com tudo aquilo que é meu, e esqueço de dizer assim, ei, peraí, Jesus falou que é para poder eu buscar primeiro ele e depois transmitir para o meu irmão que está do lado. Tudo que vocês me pedirem vai ser concedido porque vocês querem comunhão uns com os outros para que os céus venham sobre esse lugar. Então, tudo que eu pedir para Portugal, Senhor, liberta esse povo, Senhor, cura esta nação, Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Jesus disse, yes,
ele está com o coração no lugar certo. Ele está com o coração de avivalista. Então todas as coisas vão ser acrescentadas, porque ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, preocupa com aquilo que é mais importante, preocupa com a salvação do teu irmão, preocupa com aqueles que estão, Senhor, preocupa com aqueles que estão com fome. Quantos de nós passamos na estrada e vemos pessoas a pedir, pessoas que estão a dormir na rua, pessoas que estão com dificuldade financeira, pessoas que não têm onde morar. E nós estamos a discutir uns com os outros. Qual é a realidade de hoje em dia? Eu ainda vinha brincando com a minha esposa no carro, falei, prego sempre para ela primeiro, porque depois ela vai para ali para a sala. E pregamos, conversamos, e eu sempre, em todas as pregações, eu partilho primeiro com ela. Porque ela é minha auxiliadora. E nós vimos brincando, hoje em dia a briga é o quê? A parede é preta. Aí a parede tem que ser preta. Aí alguns, não, eu não gosto de parede preta, porque parede preta parece mórbido. Aí depois a gente pega e diz assim, olha, okay, vamos mudar. Cara, mudamos tudo, mas não mudamos aquilo que é mais essencial, mudamos o nome da igreja para church. Gente, eu confesso, eu sou muito arcaico. Vocês sabem, eu ouço Cassiano, um abraço. Entendeu? Não sei se vai chegar a mim, que alguém identifique ela. Cara, nós mudamos tudo, mas não mudamos o que é mais essencial. Church, eu falei com ela, kids, teens, coffee. Eu quero beber um café, eu só quero um café, né? Amém? É a visão da igreja. Eu não estou dizendo que eu sou, mas não vamos fazer disso uma guerra principal. A minha luta não é contra essas coisas, a minha luta é contra Satanás. A minha luta é contra essas coisas que nos tiram da videira. Próximo. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Meus queridos, é desejo do coração de Deus que nós possamos dar frutos. Quantos de nós podemos dizer agora que há empresários de sucesso aqui nessa igreja? Glória a Deus! Que haja mais! Que haja mais! Isso, o Pai é glorificado quando um cristão é próspero. Não há problema em ser rico. Não há problema na riqueza de você ter uma casa. Mas os frutos que Ele quer, aqueles frutos valorosos, é quando você traz alguém para Cristo. Quando o irmão está com dificuldade, o irmão está no hospital, você pega num carro, vai lá ter com ele. Irmão, você precisa de alguma coisa, você se preocupa. Passei a semana toda preocupado ali com o meu amigo índio. O Rafa, vocês sabem, o Rafa esteve no hospital. Tem dificuldade de andar, mas esteve aqui a louvar. Aqui, passei a semana toda preocupado com ele, ligando com ele, sempre no desencontro, a gente liga, tentando, deixa que precisa de alguma coisa. Cara, o que você precisa? Pediu umas muletas, vamos atrás das muletas. Pois eu não quero as muletas, a Tunana já estava tratando já das coisas. Cara, é assim que a igreja funciona. Belinha, que fantástico, Belinha me mostrou. Olha, para passar por um problema, eu vi algumas pessoas preocupadas. Mas confesso, eu não vi todas. Ô, Diana, mas você não sabe. Gente, a gente está junto no mesmo grupo, manifestem-se. Manifestem-se, dizer assim, olha, estamos juntos, vamos embora. É esses frutos que o Senhor quer. É o fruto, não basta dessa... E não me interpretem mal, é a altura do ano que mais hipocrisia há. É a altura do ano que mais hipocrisia há. É Natal, que lindo. Oh, que bom, vou contribuir. Gente, não pode ser. Eu permaneço na videira o ano todo. Esse é que é o objetivo. Os frutos têm que ser todos os anos, todos os dias. Quais os frutos que nós estamos a dar? Próximo. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Cara, como Jesus é fantástico falar de relacionamento. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Ele veio do Pai. Tudo que ele fazia por causa do Pai. Relacionamento Pai e Filho maravilhoso. E ele diz assim, olha, permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou, assim eu amei vocês.
Jesus nos amou de forma tão intensa. Ele mostrou que era comunhão. Todas as vezes que ele fala com os discípulos, ele fala sobre comunhão. Jesus amava churrasco, amigo. Não era talvez da mesma forma como nós fazemos hoje, mas, cara, vejo tanta gente a criticar. O barbecue já não é churrasco, é barbecue. Church, teams, barbecue, coffee. Só falta dizer o chá vai ser team. 5, 8. Gente, pelo amor de Deus, Jesus fez a mesma coisa. Jesus está num casamento, sossegado, foi convidado junto com os seus discípulos. Sabe o que aconteceu antes do casamento? Jesus estava pregando, Jesus estava curando, estava fazendo milagres, de repente surgiu um convitão para o casamento junto com a sua mãe. Jesus, ok, vamos lá fazer uma pausa. Fazer uma pausa. O que Jesus faz? Faz um milagre, transformar água em suco de uva. Vinho. Jorge, mas não era fermentado. Entramos aí depois num outro debate de ideologia, mas aquilo que é mais importante é que ele estava num ambiente de comunhão, ele estava em comunhão com a sua mãe, ele estava em comunhão com seus discípulos, faltou o vinho, e ele disse assim, até deu um bate-boca ali com a mãe dele, dizer, pô, não é chegada a minha hora. Mas como boa mãe, né? A mãe deve ter olhado assim com aquela... Tu sabes, tu podes fazer. Tu sabes que tu consegues. E o que Jesus faz? Traz o reino dos céus sobre aquele lugar. Não é acerca do milagre transformar água em vinho. Foi acerca de mostrar quem realmente ele é. Num ambiente de comunhão. Eu não sei como é que estávamos convidados já para terem acabado com o vinho. Eu não estou pregando nenhuma heresia, não. Estou dizendo que é verdade. Ele estava num ambiente de comunhão, estou falando de comunhão. Ele estava com os seus discípulos dizendo, viu o que eu fiz? Transformar água em vinho. Mais à frente, Jesus, onde é que ele anuncia a mensagem principal do reino? Durante a ceia. Ele podia ter feito em qualquer outro lugar. Ele disse, olha, tal casa, prepara tudo, porque essa noite eu vou cear com vocês. Comunhão. E na comunhão ele traz as boas novas. O meu corpo vai ser entregue por vocês por causa de amor. O meu corpo vai ser entregue por vocês. O meu sangue vai ser derramado por vocês. O sangue da nova aliança. Ele estava num ambiente de comunhão. A comunhão traz os céus. 12. Agora vem a parte que começa a nos envolver diretamente, que diz assim, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu vos amei. Eu não disse que comunhão traz o reino dos céus à terra? Como é que Jesus nos amou de tal forma? O que ele fez para mostrar que nos amou de forma intensa? Pode responder. Ele, só o gesto, ele foi para a cruz. Por causa da minha vida e por causa nossa. Será que nós estamos dispostos a pagar o mesmo preço uns pelos outros? Será que nós estamos dispostos a amar como Jesus nos amou e disse que se vocês estiverem em mim, como eu estou no Pai, e as minhas palavras estiverem em vocês, e a minha palavra diz, é uma ordem, porque ele não diz assim, eu vos aconselho que suportem o antes. Eu vos aconselho que suportem o Rubens. Ele diz, em meu mandamento, é uma ordem, para que o reino dos céus venha sobre a vida de vocês, sobre esse lugar, e para que vocês gerem frutos que agradem meu Pai, é meu mandamento que vocês amem. Isto aqui não é opcional. Vocês querem entrar no reino dos céus? Primeiro amem-se aqui na terra. Porque não há espaço para inimizade para onde eu vou. E agora? Onde é que nós ficamos? Será que é fácil? Amem uns aos outros como eu os amei. Próximo. Fica cada vez mais fácil. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Quem é que deu a vida pelos seus amigos? Quem? Sabe por que ele
fez isso, e logo em seguida, próximo. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu aumentei o nível, como ele aumentou para nós. Amem uns aos outros, ordenança. Vocês estão na videira, querem trazer o reino dos céus através da comunhão, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E agora? Dá para ser amigo de Cristo odiando uns aos outros? Dá para ser amigo de Cristo quando nós falamos mal um dos outros, dos irmãos? Ah, não, Johnny, eu adoro isso. Sabe, eu gosto que as pessoas às vezes tentem me dar a volta. Eu vou dar um testemunho. Eu nasci e me criei em favela. Eu venho de uma família em que tem um passado complicado. Eu vi como é que eles tratavam as coisas e como é que nós tratávamos as coisas. Muitas vezes, aquele que nós víamos muitas pessoas tentando dar a volta com palavras para justificar algumas situações. E eu sabia o destino final delas. Eu sabia o destino final delas. Eu vi muitas vezes. Por isso que meus filhos perguntam assim, um dia quando é que tu vais lá nos levar para isso? Eu falo, não, nunca. Eu sei a realidade, eu cresci com isso. Onde a palavra das pessoas não valia nada. Porque elas achavam que podiam enganar. E quando é julgado pelas suas palavras, normalmente o destino não é bom. E às vezes as pessoas dizem, não, só foi um comentário que eu fiz sobre fulano. Não foi um comentário maldoso. Lá, o comentário maldoso tinha uma consequência muito severa. Mas como Jesus é paciente, ele entende o meu coração. Eu não quis fazer mal. Vocês são meus amigos, se fizeram o que eu mando. E o que fazemos? É os frutos do Espírito. 16, maneco. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Jesus está sempre a aconselhar. Vocês querem receber algo? Vocês querem ver os céus sobre a terra? Não fui eu que, não foram vocês, fui eu que escolhi vocês. Foi Jesus que escolheu ir para a cruz. O Pai deu essa missão para ele disse, eu vou dar a vida por vocês. Para que deem muito fruto. Que fruto, mais uma vez, nós estamos dando? Um fruto que permaneça, não seja um fruto temporário. Diga assim, oh, Deus, espetacular, obrigado. Faz um tudo daquilo assim, fabuloso. Isso é amizade por interesse. Mas seria espetacular eu chegasse, a tua vida foi difícil essa semana, vem jantar lá em casa essa semana que eu quero cozinhar para você descansar. Viu a diferença? Da amizade, do cuidado, do carinho. Isso é um fruto que eu estou plantando no coração dela, que o diabo não rouba. Isso é um fruto que eu estou plantando, porque não é acerca de mim, é acerca às vezes do cuidado com o outro. É um fruto que permanece. Esse gesto de carinho ela vai se lembrar sempre. A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. E no dia que estivermos sentados a jantar juntos, a comunhão vem e os céus invadem esse lugar. É assim que funciona o reino. E agora eu quero pôr aqui João 16, versículo 26. João capítulo 16, versículo 16. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Próximo. Pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Vocês têm noção daquilo que Jesus está dizendo? Ei, pessoal, não se preocupe com isso. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, não será um sacrifício da parte do Pai responder. Não será um sacrifício da parte do Pai ouvir vocês, porque vocês, da mesma forma, vão ser amados do meu Pai, porque vocês me amaram primeiro. Isso é extraordinário. Vocês têm noção de que o Pai
Criador dos céus e da terra, o que tem o universo na palma da mão, tem prazer abençoar a vida de vocês. Ele tem prazer, porque nós amamos a Cristo. Nós caminhamos com Ele, permanecemos com Ele. E cá, tem as imagens prontas. Põe a primeira imagem da vida, pela ordem que eu te mandei. Deixa eu ver qual é a ordem. Pode pôr a primeira imagem, por favor. Logo a primeira. Vamos ver se ele é rápido. Quem conhece isso? Isto é uma videira, uma vinha completa. Olha o cacho de uva. Isso é o fruto. Os frutos bons, meus amigos, eles são visíveis assim. Quando você caminha no meio das vinhas, e o melhor lugar, morei muitos anos no norte, o Douro é conhecido pelas suas vinhas. Não há nada melhor do que você parar na ponte, no Douro, na beira do rio, com paz e sossego, e observar as vinhas. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E quando você vê os cachos de uva, diz, os nossos frutos são a semelhança daquilo que é visível à distância. Você, quando está no Douro, à distância, você vê os cachos de uva. É assim que o mundo anseia nos ver como igreja. O mundo olha à distância e diz assim, algo diferente naquele grupo que se reúne ali. Eles não se matam uns aos outros. Eles não falam mal uns dos outros. Eles cuidam uns dos outros. Eles alimentam uns aos outros. Então os cachos de uva deles se vê a chance. Eu quero dessa vinha. Eu, quando estou no Douro, eu olho e digo, eu quero o cacho de uva, mas também quero o fruto desse cacho de uva. Eu quero. Quando você passa no supermercado e vê aquelas uvas gigantes, é um fruto apetecível. As pessoas querem, o mundo está com sede desse tipo de fruto. E você tem isso. Mas para você gerar esse tipo de fruto que permanece, que sacia muita gente, você tem que permanecer. Próxima foto. Essa é a que não dá fruto. A anterior está em Cristo. Permanece nele e guarda as suas palavras. A seguinte, o que ele diz? Aquele que não dá fruto, eu corto, vai secar, e o destino qual é? Fogo. Sabe por que não pregam isso? Porque isso não dá like, isso não dá stories. Vamos falar inglês novamente? Não dá story. Não cria views. Real. Sabe por quê? Aquelas imagens que eu adoro, porque eu não sou de redes sociais, principalmente Instagram. Eu sou mais outras redes sociais, TikTok. Mas eu vou passando nos stories e vejo. No dia de hoje, o Senhor pegou a minha vida, aleluia, eu vejo embaixo, coach. Ai, porque a graça basta-me. Eu vou olhando e diz, mas eu conheço já. Gente, a gente não precisa das redes sociais para mostrar as coisas. As redes sociais é uma ferramenta. Os frutos é onde ninguém está vendo. Os frutos é no sinal, no semáforo, é nas prisões, é no irmão que está do teu lado. Olha, irmão, onde é que você vai passar o Natal? Você tem dinheiro para ceia? Você tem como cear esse ano? Olha, como é que tem vindo para a igreja? Mas eu ponho uma história espetacular. Olho fechado, Natanael vem com a foto, a gente faz assim de vez em quando. Fica lindão. Durante a semana, nem sequer nos falamos. Gente, desculpa ter que dizer isso, mas a gente tem que mudar como igreja. Eu não quero saber se a cadeira vai ficar cheia ou não, se as pessoas vão aceitar ou não a mensagem, as pessoas que estão lá. Bastaram 12 homens. Na realidade, menos um, né? Menos um não deu tanto fruto.
virou assim 11 homens para mudar toda uma geração. Eu creio que homens e mulheres estão aqui com o coração de avivalista. Só depende de você. Se essa mensagem vai cair no seu coração e você vai decidir dizer assim, eu quero ser o cacho de uva, eu quero produzir centenas, milhares de cachos de uva. Eu não vou obrigar você a vir à igreja. Eu não vou obrigar você a ler a Bíblia, eu não vou obrigar você a ter devocional de manhã, eu não vou obrigar você a comunicar uns com os outros daqui para frente. Uma coisa é certa, eu vou fazer. E eu quero fazer. Sabe por quê? Porque Jesus fez primeiro. Glória a Deus. É o Senhor chamando. É o Senhor mandando mensagem. Eu não quero que o Senhor Jesus olhe para mim dessa forma. Às vezes a gente precisa de imagem para se tornar visual. Próximo. Sem fruto. Eu peguei e disse assim, mas Johnny, essa aí está passando pelo processo da poda. Não, essa eu esqueci de pegar mesmo, que esta vai ser lançada no fogo. Próxima imagem. Tá boa a igreja, não tá? Nós estamos bem aqui quentinho. A Carol pelo menos está ali com os pés quentinhos no fogo. Olha aí, Carol, cuidado. Está bom o ambiente, não está? A gente não se esqueça de ter que vir todo domingo para a igreja. Às vezes não é difícil acordar de manhã. Às vezes a gente fica assim, poxa, tem atividade. Já lembrando aqui um aviso. Dia 6 tem vigília aqui nessa igreja. Sexta-feira que vem. Eu vou no próximo. Ou eu vou... Eu não estou dizendo que você é obrigatório você estar todo domingo. Mas todo domingo que você tiver, o teu coração tem que estar queimando com Jesus. Porque eu estou alegre, porque eu vou ter comunhão. Eu vou me encontrar com os meus irmãos para celebrar Jesus. Sabe por quê? Porque aqui está bom. Portugal está maravilhoso. Portugal, hoje, a igreja ainda está no Jardim. Ainda estamos aqui. Uma coisinha, uma perseguição. Esta é a lista mundial da perseguição. Os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos em 2024. Próximo. Vê Portugal ali? Desculpa, volta. Você viu Portugal ali? O que te impede para dar fruto? O que está te impedindo de você dar fruto? Próximo. Você viu a lista? Está aqui a lista. Depois eu vou partilhar no grupo com vocês. Vê Portugal ali? Não. O que nos impede de dar fruto? O que nos impede de pregar o Evangelho? O que nos impede de termos comunhão para trazer os céus à terra? Próximo. Notícias boas que eu vou trazer. Cristão é lançado em cova com cadáveres na Somália. Vai. Senhor. Vai. Pô, gente, brincadeira. E às vezes a gente tem preguiça de ter comunhão uns com os outros. Temos preguiça de abrir a Bíblia. Temos preguiça dessas coisas. Cara, eu oro pela graça do Senhor, que Deus fortaleça os meus filhos. Porque no dia que isto chegar à nossa porta, quem vai pagar a geração seguinte? E nós não nos preocupamos com isso. Você está aqui olhando, dizendo assim, mas a Bíblia não diz que vai melhorar. É o Santo, estava aí, é o Josué, é a Camila, é o Henrique, o Xanzinho. Isso não mexe conosco. Que é provável que os nossos filhos tenham que passar por isso, nossos netos. E nós agimos e não damos valor ao próximo. Os nossos irmãos estão sendo presos, perseguidos. Os nossos irmãos estão pagando um preço muito alto para que o Evangelho continue a ser pregado. Próximo. Essa é a realidade diária. Quantas vezes você está no Instagram, em vez de nós estarmos olhando, às vezes, o que o irmão está viajando para Londres, Paris, ou o que for, ali para... Eu gosto... Isso me preocupa quando eu
as portas abertas, para ver o que está os meus irmãos em Cristo falhado não estou passando. Não estávamos preparados para esses ataques. Minha casa estava em chama diante dos meus olhos. Foi terrível. Isso é a realidade diária de alguns irmãos. E às vezes bate uma conta do diabo, desespero. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. A gente liga uns para os outros. Irmão, eu preciso de ajuda. Você não tem necessidade de passar por isso. Nós somos igreja. Isso é preocupar. Viver com a espada no pescoço. Tem mais uma imagem aí, amigo? Eles queimam nossas roupas, não temos para onde ir ou comer. Queremos muito voltar para casa e que a paz seja restaurada. Próximo. Quando anoitece, chamamos todos para dentro, trancamos as portas e janelas e ficamos em silêncio. Essa é a realidade de quem tem comunhão com Cristo e tem que gerar fruto ao fio de espada. Volto a dizer, nós não somos obrigados a fazer nada por Cristo. Nós fazemos por exemplo dele. Então eu quero convidar vocês, quando eu disse que a comunhão com Cristo, com a verdadeira videira, nos faz gerar fruto. Quando nós pegarmos aqui esse cálice, vou já facilitar aqui, pegar o meu e derrubar essa estrela de Davi. E o pão foi preparado pelo nosso irmão Marcos com muito amor e carinho. Eu não sei se vocês, quando às vezes eu entrei ali, ele estava ali a preparar, rapidamente o flash veio à cabeça. Mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, Jesus estava fazendo a mesma coisa com os discípulos. Mas sabe para quê? Queria que vocês prestassem atenção. Às vezes a gente trazer a memória daquilo que representa aquilo que está. Nós fomos. E amplia a tela, por favor. Eu prolonguei um pouquinho hoje, não sei, mas a comunhão que nós temos hoje é por causa do Mestre. Foi pago um alto preço. E às vezes a gente não consegue caminhar uns com os outros. Às vezes a gente não consegue dizer assim, Senhor, o preço que tu pagaste foi muito alto. Quando ele diz assim, olha, cuidado, não bebam e nem comam indignamente. Vai se reconciliar com teu irmão primeiro, antes de trazer a oferta. A comunhão foi a coisa mais preciosa que ele deixou. Cara, eu não posso viver mais de forma normal, sem entender o porquê que ele é a videira e nós somos os ramos. Então eu quero que você faça uma análise hoje. Senhor, eu tenho sido o ramo que tu esperas que eu seja. Eu tenho gerado os frutos. Eu realmente tenho feito conforme a tua vontade. Então meu conselho para você durante essa semana é, Senhor, eu quero permanecer em ti e que as tuas palavras permaneçam em mim. Mesmo falhar, nós vamos todos falhar. Errar, nós vamos todos errar. Mas nós somos perfeitos. Perfeito é aquele em que nós estamos conectados. Nós conseguimos atingir isso através das palavras de Cristo. Então eu queria convidar você a se levantar, se colocar de pé. E hoje nós vamos ceiar, sim. Adoro, mas Jesus ressuscitou. Sim, ele vive para sempre. Mas antes dele ressuscitar, ele morreu. Nós não podemos esquecer disso. Os discípulos viram. Nós somos felizes. Ele diz, felizes são aqueles que vão crer sem ter visto. Nós somos uma geração muito feliz, privilegiada. Mas nós temos que mudar essa mentalidade, meus queridos.
de viver um evangelho raso, um evangelho em que é sempre acerca do eu, meu conforto, as minhas vontades. Nem tudo vai ser perfeito, porque perfeito é só Cristo. Eu só tenho que fazer aquilo que Ele falou: permaneçam em mim e as minhas palavras permaneçam em vocês, e tudo que vocês pedirem, o Pai vai dar com prazer. Só isso. Amem uns aos outros como eu vos amei. Porque não existe amor maior do que esse de dar a vida pelo seu amigo. Então, será que nós somos capazes de dar a vida um pelos outros? Eu não estou a dizer que você tem que se jogar na frente do carro por causa do Nathanael. Mas eu estou a dizer é que você, quando for pensar em se irar com o seu irmão, for falar do seu irmão, você for... Cara, deixa o fruto do Espírito Santo. Nós aprendemos a palavra ontem, muito interessante, ler Satã, e depois a gente pode até debruçar sobre isso, mas quando a gente for entender o significado no original, dizia assim, por um freio, né, ou aquele que impede o mover. Não deixe que Satanás te impeça de mover em direção ao teu irmão, em direção à comunidade, em direção àquilo que Cristo tem para a tua vida. Mas que nós possamos viver esse fruto maravilhoso, amém? Então aquilo que eu tenho e que Deus tem colocado muito no meu coração é justamente sobre isso. Comunhão uns com os outros. Então nós vamos participar dessa comunhão uns com os outros. Não sei quem são os irmãos que vão fazer aqui a distribuição, quem é os irmãos que vai fazer a distribuição. Estava ali, que ele estava perdido ali. É você, irmão? Parece. É a probabilidade grande que você vai deixar isso cair. Podem distribuir, depois vamos orar juntos. À medida que ele vai distribuindo, eu vou ler aqui uns versículos com vocês. Eu quero só que vocês pensem, analisem e guardem para vocês, né? Porque ele diz, a minha palavra permaneça em vocês. Mateus 5, a partir do versículo 2, Jesus diz algo muito importante sobre nós, para que nós possamos manter e ver os reinos dos céus sobre a terra. Diz assim, aproximando-se dele, os seus discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer ver o reino dos céus? Então que vocês sejam humildes de espírito. Ninguém aqui é superior a ninguém. Ninguém nesta igreja, enquanto cá estiver, eu não sei por quanto tempo mais, mas como líder dessa casa, ninguém aqui é superior a ninguém. Cristo é superior sobre todas as coisas. Cristo é o cabeça dessa igreja. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, chorar não faz mal a ninguém. Mas saibam de uma coisa, que o Espírito Santo consola através de cada lágrima que você derrama. Mas nós choramos uns com os outros. Olhe para o teu irmão que estiver chorando, vai com ele e consola o teu irmão. Bem-aventurados os mansos, porque deles eles herdaram a terra. Cadê os mansos aqui presentes? Quando nós sofremos uma ofensa, quando nós às vezes somos caluniados, às vezes alguém diz algo que nós não gostamos, quer dar essa terra? Seja manso. Seja manso. Com quem é que nós aprendemos isso? Jesus podia ter estalado o dedo e ter feito tudo do zero. Ter dizimado todos aqueles que estavam criticando ele, julgando ele. Jesus disse, Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Atenção para esse cuidado de fome e sede de justiça. Não é a sua justiça. Temos aqui uma criminalista, não é a tua justiça. Eu vou me vingar. Isto é injusto. Eu vou fazer aquele irmão pagar por que me fez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem injustiça lá fora. A injustiça contra os órfãos, contra as viúvas, contra aqueles que estão abandonados na rua. Se você se indignar contra isso, levante-se, clame ao Senhor, peça: Senhor, usa-me, como eu posso ser eficaz na minha comunidade? Isso é fome e sede de justiça, porque a justiça social ela tem que ser estabelecida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer alcançar misericórdia? Senhor, tem misericórdia de mim. Mas você não tem misericórdia do teu irmão? A oração bate no teto como um bronze. Ela faz isso de volta. Se você não tem misericórdia do teu irmão, como é que Deus vai ter misericórdia de você? Com a mesma medida que você julgar, será julgado. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Senhor, mostra-me tua glória. Eu quero te ver, Senhor. Tem pureza no teu coração? Quando você age em comunidade, você tem pureza nos teus atos? Você é puro mesmo quando você abraça um irmão, quando você cumprimenta ele, quando você está com ele. Há pureza no teu coração? Aprendemos uma coisa muito louca ontem também. Há uma diferença entre você ver a glória de Deus e você se ver alucinado, alucinógeno. Coisas assim, já estou vendo anjos, estou vendo essas coisas. Você pode estar infectado, meu querido, porque só vê a glória de Deus, só vê o reino de Deus quem tem pureza no coração. Por que as crianças têm tanta facilidade de ver o reino espiritual? Pureza no coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Você tem que ser pacificador. Você não é aquele que inflama a guerra. Se você sabe que há conflito, você não é o que joga gasolina. Você é o que bate no meio e diz assim: irmão, Mateus 5, vamos voltar para a palavra? Vamos acabar com essa frescura? Não te esqueça que você briga aqui, esse vai ser teu vizinho lá nos céus. Você vai passar a eternidade olhando para a cara dele. Pacificadores. Só podemos ser chamados filhos de Deus por sermos pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do... Se você for injustiçado, está sendo entregue nas tuas mãos. Entregue nas tuas mãos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, meus queridos. Se nós somos perseguidos por causa de Cristo, que galardão maior. Amém? Dei aqui alguns pontos para aqueles que estão conectados na videira e que realmente geram fruto. Então guarde, não vou dizer que vou arrancar a folha, mas guarde ela no teu coração. Sempre que você for confrontado com uma dessas processos assim, o que Jesus faria? Ache o seu glória. Senhor, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és a verdadeira videira. Não há outra fonte, não há outro caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. O Senhor é a única fonte inesgotável de vida eterna. E o Senhor diz que nós somos os ramos, e se os ramos permanecerem no Senhor, nós produziremos frutos para toda a eternidade. Senhor, nós queremos ser esses produtores.
E tu diz mais que o pai é o agricultor, e o agricultor normalmente é o dono da vinha. Ninguém entrará no reino dos céus se não fizer a tua vontade. Senhor, então, lembrando daquele tempo de comunhão, em que o Senhor estava sentado à mesa com os discípulos, e disse, olha, este é o meu corpo, simbolizado neste pão. Eu quero que vocês imaginem essa cena agora, quando Jesus parte o pão e diz, este é o meu corpo que será moído por causa de vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu estou a partir o meu corpo para dar a vida por vocês. Porque eu não chamo vocês mais de servos, escravos, chamo vocês de amigos, amigos de Deus. E da mesma forma, Jesus pegou o cálice e disse, olha, meu sangue vai ser derramado por vocês, porque vocês são meus amigos. Este é o cálice da nova aliança. Adão nos tirou da condição perfeita. Mas o segundo Adão, na figura de Cristo, através do cálice da nova aliança, nos restabelece nessa condição de termos acesso direto ao Pai. Então hoje você tem acesso direto ao Pai quando você tomar essa ceia. Mas há um conselho, analise o homem assim mesmo. Veja o seu coração nesse momento. E depois tome a ceia. Senhor, entregamos esse tempo, entregamos este pão, este vinho e consagramos assim. E eu queria convidar agora os irmãos que pegassem primeiro o pão. Senhor, nós consagramos esse pão a Ti. Obrigado, Senhor, por essa lembrança e essa memória maravilhosa, Senhor. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos fazer isso agora, Senhor. Que haja um significado, que haja uma memória, que haja uma transformação no nosso interior, Pai. Não é só mais uma ceia, é a memória de quem Tu és para nós, Senhor. Possamos comer junto em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice da nova aliança, meus queridos, tudo que é velho ficou para trás. Aleluia. Porque nós temos noção disso, que o sangue precioso do Mestre estabeleceu a aliança. Cristo fez uma aliança conosco, dizendo, olha, de Adão até aqui foi uma realidade, daqui para frente será outra completamente diferente. Eu nunca vos abandonarei, porque eu estabeleço essa aliança, essa conexão. Em nome de Jesus Cristo, na memória dele, nós possamos beber do cálice em nome de Jesus. Faça um agradecimento ao Senhor. Faça com as suas palavras um agradecimento. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho esse privilégio, Senhor, de ter essa comunhão contigo. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder caminhar contigo. Obrigado, Senhor, por poder gerar frutos em Ti, Senhor. Frutos para toda a eternidade, meu Deus. Glórias a Ti, Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Obrigado por ser essa videira verdadeira, Senhor. E nos chamar de ramos, por nós estarmos aliçados em Ti, Senhor, para que possamos dar frutos, Senhor. Ó Deus, e nós declaramos que este é um lugar de santidade, Senhor. Esse é um lugar, Senhor, de frutos do Teu Espírito, Senhor. Nós declaramos que essa comunidade, Senhor, possa ser vista, Senhor, como uma igreja que realmente Te adora em espírito e verdade, Senhor. Nós declaramos que esta comunidade, Senhor, nós possamos, ó Pai, produzir muitos frutos, Senhor. Não para que seja visível para os homens, Senhor, mas para que realmente o Teu reino seja glorificado nesta nação, Senhor. Nós não queremos só mostrar dons e talentos, nós queremos ver sinais e maravilhas, Senhor. Queremos os frutos do Espírito, Senhor, de forma tão natural, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, nessa manhã, por tudo que o Senhor fez, tem feito
e pelas maiores coisas que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo?